Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos conversar um pouco sobre um gênero textual, o qual vocês já têm bastante familiaridade. Vamos falar sobre a reportagem. Vocês já pararam para observar a diferença entre reportagem e notícia? Tanto a reportagem quanto a notícia são gêneros textuais, porém apresentam algumas especificidades. Vocês já perceberam que a notícia ocupa um volume menor no local onde ela está sendo divulgada, ao passo que a reportagem ela apresenta às vezes outros subtítulos, né, traz um volume maior de informações. Então a gente vai analisar um pouquinho quais são os elementos composicionais que constituem uma reportagem. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos pertinentes à disciplina de língua portuguesa para o 8º ano, né? O meu colega Felipe está fazendo aqui, né, a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de Libras. E eu agradeço a participação de vocês e parabenizo por estarem aí mostrando a responsabilidade que têm com o intelecto de vocês e ampliando aí o repertório linguístico, literário e cultural de vocês. Meus parabéns. Vamos ver aqui quais são os nossos objetivos então. Então nós pretendemos fazer a leitura de uma reportagem, compreender as características e a estrutura desse gênero textual e identificar o tema do texto lido. Então trouxemos aqui o que é, né? Um jogo de adivinhação para a gente pensar. Né? Temos aqui a imagem de jornais, como vocês podem bem observar, e aqui nós trouxemos uns stickers coloridos, né? Com algumas palavras-chave, né? Então o que é que pode ser veiculado de forma online ou impresso, né? O que informa as pessoas sobre determinados fatos, determinados acontecimentos, atualiza os leitores e aprofunda sobre determinados conceitos, determinados saberes. Então, para começo de conversa, né, a gente tem aí que as reportagens, elas são aí, circulam geralmente na esfera jornalística, e os textos jornalísticos circulam em mídias sociais, tais como jornais, revistas e internet, com o objetivo de divulgar ou informar sobre acontecimentos, fatos ou opiniões. A reportagem é um texto jornalístico que veicula um fato, assunto ou tema desenvolvido de forma mais aprofundada, que é a notícia. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. A reportagem pode conter descrição e narração. Tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Daí sua função social muito importante de formadora de opinião. A linguagem utilizada é formal, objetiva, mas mais dinâmica que a notícia, né? Então vamos explicar um pouquinho aqui, né, algumas palavras-chave para a gente conseguir compreender a diferença entre notícia e reportagem. Então, em ambas a gente vai ter uma linguagem clara, uma linguagem de fácil acesso para atingir a um número maior de leitores, tanto na reportagem quanto na notícia, a linguagem objetiva. No entanto, a gente sabe que a reportagem ela vai trazer mais informações, ela pode trazer vários subtítulos abordando o mesmo tema ou o mesmo assunto. E também ela pode apresentar gráficos com dados percentuais, outras informações que complementam aí o conhecimento do leitor a respeito do que está sendo tratado. Então, muitas vezes a reportagem pode trazer também alguns subtítulos com artigos de opinião, a opinião de algum especialista referente ao assunto que está sendo tratado, certo? Então, um dos objetivos da reportagem pode ser também contribuir para que o leitor possa também formular uma opinião a respeito do tema, do assunto, né, em questão. Continuando então, vamos ver aqui a estrutura da reportagem. Então, a gente trouxe aqui uma manchete como exemplo, né? A manchete é o título principal, né? Essa aqui, ela traz a seguinte informação: cavalos, parceiros da reabilitação. Então, a manchete ou o título principal é o nome dado aos títulos de maior destaque, geralmente escritos com letras maiores que os outros títulos, né? Então, como a gente disse, a manchete é o título principal, né? E ela traz um tamanho de fonte maior que o restante dos outros subtítulos que vão estar presentes ali na reportagem.
Geralmente, a manchete traz uma síntese bem atrativa para o leitor ser persuadido a fazer a leitura da reportagem na íntegra. Então, as palavras selecionadas para compor esse título, que vai ser a nossa manchete, tem que ser bem pensadas no sentido de sensibilizar o leitor, né, com as informações principais de uma forma bem resumida, bem sintetizada, certo? Continuando aqui, a gente pode ter também a linha fina ou subtítulo na reportagem. E aqui a gente tem a seguinte informação: atualmente, mais de 30 mil pessoas se beneficiam da ecoterapia. Então, o que seria essa linha fina ou também chamada de subtítulo? É uma pequena linha de texto normalmente colocada abaixo do título para destacar informações sobre o assunto e despertar a curiosidade do leitor. A linha fina usa letras menores que as do título e maiores que as do restante do texto da reportagem, certo? Então, aqui a gente trouxe, né, uma imagem que ilustra a reportagem que nós estamos sugerindo como leitura, né? Já iniciamos ali pelo título, pela manchete, né? E pelo subtítulo, que é a linha fina, e com essas informações vamos propor para vocês uma reflexão a partir da nossa primeira atividade, né? Então vamos ler o enunciado. Você deve gostar de animais, provavelmente, e deve ter animaizinhos de estimação. Você já ouviu falar nos benefícios de tratamentos na área da saúde física e mental com a participação de animais? Comente, né? E aí, será que você em algum momento, mesmo que você não tenha aí um animalzinho de estimação, mas conhece alguém que tem, né? Já ouviu falar em algum momento a respeito dessa possibilidade de eles contribuírem para a saúde física e mental das pessoas que têm esses animaizinhos de estimação, esses pets, né? Então, é para vocês comentarem um pouquinho sobre isso, é uma resposta aí bem pessoal de vocês. Um tempinho para a nossa primeira atividade.
E aí, galera, como que ficou a resposta de vocês? Como eu havia dito já, né, para essa primeira questão a resposta é pessoal, certo? Então aí, qualquer resposta que vocês tenham elaborado vai da subjetividade de vocês, da experiência que vocês têm com relação ao que foi pedido, né, solicitado ali no enunciado. Continuando então a leitura, vamos agora ver o que é a lide, né? O que seria a lide numa reportagem? Então, o primeiro parágrafo do texto traz essas informações. A ecoterapia é uma prática terapêutica que tem mostrado, ao longo de décadas, o quanto a interação entre homem e animal pode oferecer benefícios para a saúde. No Caminhos da Reportagem desta semana, vamos mostrar que a ecoterapia vai muito além de um passeio a cavalo. Então, temos aqui, né, uma lead, que é o primeiro parágrafo de uma reportagem. Então, corresponde à abertura dos textos jornalísticos e contém as informações mais importantes que serão tratadas pelo autor. Consiste em um parágrafo que apresenta o essencial da notícia ou reportagem, né? Então, aqui a gente está vendo que a manchete é o título principal, né? Na sequência, pode ser que a reportagem tenha uma linha fina, também denominada de subtítulo, e o primeiro parágrafo, que já tem as informações principais, a gente chama de lead, né? Ou do inglês, lead com L-E-A-D. Então, são palavras aí que ilustram as características de uma reportagem. Continuando, então, a gente tem agora o corpo do texto. Segundo a psicóloga Ana Carolina Sanches, a prática pode melhorar a saúde de pessoas com comprometimentos físicos e mentais. Hoje, a ecoterapia já abrange várias áreas. Crianças com problemas de aprendizagem, adultos com dependência química, explica. Ana Júlia Fernandes, 15 anos, nasceu com paralisia cerebral e começou a praticar ecoterapia antes dos 2 anos de idade. Então vejam, temos aqui a referência do site, né? E eu quero chamar a atenção com relação à citação que foi feita aqui no nosso parágrafo, né? Então, a partir do uso das aspas ali, da palavra hoje, a gente tem a fala da psicóloga sendo ilustrada por meio das aspas, né? Então, essa pontuação, as aspas, elas servem aqui para fazer a marca do discurso direto, ou seja, da fala da psicóloga, certo? Continuando, então. Mais um momento aqui que a gente tem uma fala, né, uma citação, começa com as aspas e começa assim: ela começou muito cedo e de lá para cá nunca parou, porque foi uma evolução muito grande. Então a gente viu que podia parar tudo, menos a ecoterapia. Conta Rosa Maria Fernandes, mãe da adolescente. Eu gosto de tudo, gosto de galopar, gosto de um trote básico, que é uma voltinha, diz Ana Júlia, né? Então, mais uma vez, temos a citação da fala da Ana Júlia e da dona Rosa Maria Fernandes, que é a mãe dela, e as citações, as falas delas, ou seja, o discurso direto marcado pelo uso das aspas, né? Então, veja que a gente tem aqui o quê? O corpo do texto, né? Que é o desenvolvimento em que se reúnem informações, detalhes, depoimentos e etc. Pode também vir enriquecido por fotografias, gráficos e infográficos. Então, com essas informações agora, a gente já sugere aí a segunda atividade, certo? Antes de irmos para a segunda atividade, eu só quero retomar novamente, né, que a reportagem, como eu disse no início da aula, ela ocupa um volume maior no espaço onde ela é veiculada, né? Então, a gente tem a manchete, que é o título principal, a linha fina ou o subtítulo, aí a lead, que é o primeiro parágrafo que contém as informações principais, e o corpo do texto, que é o desenvolvimento do assunto, do tema que está sendo tratado, ok? Então, com essas informações, vocês vão agora ler o título e a linha fina da reportagem, né? Cavalos, 2 pontos, parceiros da reabilitação, e atualmente mais de 30 mil pessoas se beneficiam da ecoterapia. A partir desses elementos, identifique o tema da reportagem. Então, um tempinho para vocês pensarem aí e treinar a proficiência na língua portuguesa escrita, né, escrevendo uma frase para dar conta de responder ao enunciado da nossa segunda atividade.
Retomando então, galera, olha lá como que ficou a nossa sugestão de resposta, né? Então, a ecoterapia é uma prática terapêutica, ou seja, de tratamento médico de apoio que oferece cuidados que beneficiam as pessoas, tanto física quanto mentalmente, por meio da interação entre o ser humano e o animal, o cavalo. Continuando a leitura do nosso texto, da nossa reportagem, vejo que esse slide começa com os colchetes e dentro dos colchetes as reticências, que indica que um fragmento da reportagem foi omitido, né? Então, segundo a fisioterapeuta Alessandra Pietro, a ecoterapia surgiu no final da década de 40 na Escandinávia, após surtos de poliomielite. Porém, a atividade só chegou ao Brasil entre a década de 70 e 80 e em 2019 a prática foi regulamentada por meio da Lei 13.830. Dados da Associação Nacional da Ecoterapia, ANDE, responsável pela metodologia da prática terapêutica no país, indicam que atualmente mais de 30 mil pessoas se beneficiam do movimento ritmado dos cavalos. A ecoterapia está inserida em todas as regiões do país. Em todas temos um centro de ecoterapia filiado à ANDE Brasil, diz o presidente da associação, Jorge Dornelles Passamani. E agora nós temos uma proposta de atividade mão na massa, né? Então, a gente sabe que a reportagem é um dos gêneros textuais com função informativa, podemos encontrá-la nos meios de comunicação, como jornais, revistas e internet, e vimos aí dois elementos que constituem a reportagem, o título e a manchete, né? Título ou manchete são sinônimos, e o subtítulo ou linha fina. Baseados no que vimos, se reúnam em dupla e escrevam um título e uma manchete para o GIF ao lado, e a gente sugere também que para essa atividade vocês possam utilizar aí de repente, se for possível, a ferramenta Jamboard. Tá? Então eu vou deixar um pouquinho esses slides para vocês anotarem aí a nossa proposta. E aí, pessoal, foi possível anotar? Então, conversem com os professores de vocês e vejam a possibilidade, né, de vocês explorarem essa ferramenta digital, o Jamboard, que é bem bacana também, né? Ou, de repente, outras estratégias possíveis aí para realizar a nossa sugestão de atividade mão na massa. Ok? Então, nessa aula nós estudamos aí sobre a estrutura e as características do gênero reportagem, lemos trechos que a exemplificam e identificamos o tema, além de analisar as informações presentes na nossa reportagem. Agradeço a participação de vocês e até breve.